Oi, amigos e amigas, Papo Reto na Cozinha de volta e hoje o assunto é frango outra vez. Só que eu vou ensinar a fazer um hambúrguer de frango, na realidade um giga burger de frango, tá? Porque ele é enorme, super saciante e vai conter aí as quantidades de proteína que você precisa para uma refeição. Agora, se por um acaso a receita cada hambúrguer for menos ainda do que o que você necessita, você pode estar dividindo a receita da maneira que você precisa. Vai que você precisa comer mais ainda de proteína do que a receita oferece. Então você pode regular isso aí, tá? Espero que vocês curtam a receita, é super fácil e é muito saborosa, todos se apaixonam. É uma maneira de variar o frango grelhado, porque acaba que ele vai se tornando muito seco ao paladar e a gente vai cansando daquele sabor. E eu vou dar uma dica, o importante do frango, gente, é que vocês realmente cozinhem ele bem e usem temperos, ervas e principalmente o alho, tá? Vai tirar aquele gosto de frango, aquela coisa de frango que enjoa, tá? O importante é ter um tempero legal, inclusive pra gente diminuir o sal. Então, vamos à nossa receita do Giga Burger de frango. O hambúrguer, então, eu vou fazer a receita, cada receita de meio em meio quilo, para ficar mais fácil de dividir depois e montar os hambúrgueres, tá? Então aqui eu vou pesar meio quilo do frango picado. Ok, aqui eu tenho 509 gramas, não tem problema que eu sempre coloco a mais, um pouquinho, tá? E junto dele eu vou então colocar um dente de alho. Esse um dente de alho eu vou bater no processador. Quem não tiver o processador pode fazer no liquidificador. Só que eu aconselho que vá colocando os pedaços aos poucos, porque senão o liquidificador não vai conseguir bater de uma forma homogênea. Então agora a gente vai processar esse meio quilo para fazer a massa do hambúrguer. Depois da mistura então colocada no meu processador, eu vou processar. Ele não precisa ficar triturado demais não, senão o gosto sim fica um pouco fora do sabor mesmo que o frango dá. Depois que eu triturei, então, eu vou colocar a massa do frango triturado numa vasilha. E essa receita, ela é mais no olhômetro, tá? Ela não é muito precisa, não. E a consistência dele é bastante molinha. Então agora eu vou acrescentar um ovo com a gema, um ovo inteiro. Um tempero da minha preferência, uma quantidade rasa, não muito cheia de tempero. Aqui eu tô com um sal de ervas finas. Olha, não é cheia, transbordando, tá? É bem pouco mesmo pra gente eliminar o máximo do sódio. E aí eu começo a mistura com essa espátula. Não precisa das mãos. Essa receita é assim, vapt-vupt. E agora eu vou adicionar a farinha de aveia. A farinha de aveia, ela vai mais no olhômetro também, tá? Eu coloco uma quantidade e vou vendo a textura, né, a liga que a massa vai me proporcionando. Você pode enriquecer também usando linhaça, chia, tá? O que é muito bacana. Você pode também usar cheiro verde ou simplesmente deixar a massa simples assim. Eu gosto muito de sempre estar colocando cheiro verde, uma salsinha, porque eu acho que a cebolinha
não fica legal para congelamento. Tá? Ela já começa a dar um pouquinho mais de consistência por causa da farinha de aveia. Nessa receita eu não vou colocar nenhuma semente, mas se você for colocar, coloque mais ou menos 1 colher de sopa, tá? Agora, aqui eu tenho meio quilo, eu vou dividir essa receita em 4 partes, dessa maneira aqui, ó, com a própria espátula, essa espátula de pão duro. Eu vou dividir aqui, olha, em 4 partes, ou seja, cada hambúrguer de frango, que é um giga burger na realidade, vai me proporcionar mais ou menos 125 gramas do hambúrguer, tá? Então, cada um vai ter 125 gramas em média. Tá? Essa divisão ela é feita mais no olhômetro, para que fique fácil da gente montar agora o hambúrguer. Agora eu vou montar os hambúrgueres. Então eu vou pegar um saquinho desses de verduras, de verdurão, vou cortar o fundo dele. E vou rasgar a lateral. Dessa maneira, cada unidade do hambúrguer vai ficar separado aqui pelo saquinho. Então, eu estendo ele sobre a pedra. E agora, vou pegar uma parte daquelas que eu dividi. E com a ajuda da mesma espátula, eu vou simplesmente distribuir. Você não precisa preocupar em fazer ele muito fininho, porque depois o próprio peso do outro hambúrguer sobre ele vai ajeitar e ele vai ficar com a espessura ideal. Então não precisa espalhar demais. Então você vai simplesmente acomodando a massa mais ou menos arredondada, tá? Não precisa ficar muito certinho, não. Já o de carne vermelha, ele é mais fácil, a consistência dele até facilita mais para que seja enrolado. Mas isso aqui é uma maneira muito prática. Ok, ainda falta um, né? Porque a minha receita rende 4 unidades. Então agora eu dobro, tá? Separando. E vou fazer mais um aqui no meio, em cima desse mesmo. Então não posso apertar demais, porque senão de baixo vai abrir muito. Depois de pronto, então, eu vou dobrar a primeira aba para baixo, vou colocar esse sobre este e o último sobre esse, tá? Posso dobrar a lateral e agora ele já vai para o meu freezer ou para o meu congelador dessa maneira. Então agora eu já vou armazenar. E aí ele vai ficar acomodado e já vai congelar.
Agora eu vou mostrar a receita com linhaça e outro tempero. É a mesma anterior, apenas a gente vai acrescentar linhaça. E eu vou fazer isso antes da farinha de aveia, para não correr o risco de o hambúrguer ficar muito maçudo, tá? Muito maçudo é o quê? Muito seco. Mais que uma colher de sopa, fica ruim, porque aí ele fica cheio de grão e não fica tão legal não. Agora, a aparência dele fica ótima, fica muito bonitinha com os grãos de linhaça, pode ser chia também. A farinha de aveia ela é mais para dar uma textura. Não exagera muito não, senão sua receita vai ficar mais pesada e também ela não vai ser baixo carboidrato. Você sente no braço, ela fica mais pesada. Divido ela em 4 novamente. Espero que vocês tenham gostado desse papo reto na cozinha. Em breve vem mais receita por aí saborosíssima, principalmente com frango, que é um dos nossos focos de proteína magra. Até o próximo Papo Reto na Cozinha, galera. Valeu!